seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós iremos começar a falar a respeito dos testes de vitalidade pulpar, também conhecido como teste de sensibilidade pulpar. Então esse vai ser a parte 1 desse vídeo, tá? E posteriormente nós iremos lançar aqui no canal outros tipos de vídeo que falam sobre os demais testes de sensibilidade / vitalidade pulpar. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito dos testes de inspeção bucal, palpação apical, percussão e mobilidade. Então na endodontia a gente precisa estar fazendo uma avaliação desses testes, né, naquele elemento dentário suspeito, para a gente avaliar se aquele elemento dental precisa de uma intervenção mais severa, ou seja, um tratamento endodôntico, um tratamento periapical, principalmente relacionado à endodontia. A gente já tem aqui no canal alguns vídeos a respeito da endo, vou deixar o link no card e também na descrição do vídeo. Então, como a gente vai fazer esses testes? Simplesmente qualquer paciente? Não. A gente vai avaliar se aquele paciente apresenta, né, alterações radiográficas, alterações clínicas naquele elemento dentário, se o paciente alega ter dor. Então, tudo isso a gente tem que avaliar para depois a gente fazer o planejamento e partir para a etapa dos testes de sensibilidade pulpar. Esse capítulo, ele é do livro Endodontia, de Lopes e Siqueira Júnior. Vou deixar a descrição aqui embaixo, né, da referência dele certinha. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar conferindo o livro. Se eu encontrar o livro em PDF, também vou deixar o link aqui do Drive para vocês. Então, o capítulo é o 5, Diagnóstico em Endodontia, recursos semiotécnicos empregados na endo. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esse diagnóstico. Então, o primeiro de tudo é a inspecção ou inspeção bucal. Então, existem hoje alguns tipos de dores. Dores algógenas, que é o dente que causa a dor. Dores sinálgicas, que é o dente que sente a dor, mas não é o que causa. Então, por isso, a gente precisa estar fazendo um exame de inspeção bucal em toda a cavidade. Então, a gente não vai fazer somente naquele elemento dentário suspeito. A gente vai avaliar a boca como um todo. Então, a gente vai observar a alteração se aquele paciente apresenta algum tipo de prótese, né? Alteração da cor da coroa, as restaurações que aquele paciente apresenta, se apresenta exposição pulpar, cáries. Então, todas essas áreas, elas precisam ser estudadas. Além disso, é muito importante que o cirurgião dentista, ele não esqueça de avaliar as outras estruturas, como a gengiva. Então, avaliar a sua morfologia, avaliar a sua cor, avaliar se aquele paciente precisa de um tratamento periodontal ou até mesmo tratamento cirúrgico. Se ele tem periodontite, encaminhar para um periodontista após o tratamento endodôntico, se for necessário. Fazer exame de língua, exame de tecidos moles. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa avaliar e saber de onde vem aquela dor daquele paciente. Porque muitas vezes, né, como a gente disse, tem uma dor alógena e uma dor também sinálgica. Então, a gente precisa descobrir de onde é que está vindo essa dor que o paciente está sentindo. E é claro, não esquecer de registrar todos esses dados na ficha clínica do paciente. Se tiver ou não alteração, nós precisamos estar registrando na ficha do paciente. O segundo é a palpação apical. Então, a palpação apical a gente vai fazer tanto por face palatina quanto por face vestibular. Então, a gente vai utilizar o dedo indicador e vamos apalpar toda aquela região apical daquele elemento, tanto ele quanto os demais elementos dentários. Você pode escolher ali mais 2 elementos, né, para fazer com que haja uma diferença. Se o paciente demonstra que é só naquele dor, então a gente pode descobrir que é o dente antagonista ou até mesmo o dente ao lado que está causando essa dor. Então, a gente precisa observar essas alterações patológicas bucais em toda aquela classe daquele paciente, tá? Então, é muito importante que a gente faça esses exames, tanto no dente alógeno quanto quanto o dente sinálgico. A próxima é a percussão horizontal e vertical. A percussão horizontal e vertical, existem alguns livros, como o próprio livro, né, de Siqueiras e Lopes, que eles falam que pode fazer essa percussão através de 2 instrumentos. E também existe a técnica que utiliza somente um instrumento, que é a mais indicada e que é a que eu indicarei para vocês.
Essa técnica você utiliza um instrumento na parte vertical e também na parte horizontal. O fundo do cabo do espelho pode ser utilizado nesse caso. Então, você vai dar leves batidinhas naquele caso, né? Explicar ao paciente que é um teste que vai ser uma dor semelhante a bater o dente na quina e que se ele sentir, não que se chegar ao extremo, é que ele levante a mão. Então, você tem que explicar ao seu paciente antes quais são os casos que aquilo ali vai gerar para você. Então, se o paciente sentir dor, vai ser registrado positivo, né, para um teste de sensibilidade pulpar. Então, faz uma percussão vertical ali ao longo eixo do dente do paciente. Sentir dor, positivo. Se não sentir, vai fazer, colocar na ficha, né, que deu negativo. Se der positivo, a percussão vertical, ela vai ser relacionada à origem endodôntica, provavelmente. Mas é claro que a gente precisa fazer outros exames também. Se a percussão vertical der positivo, a gente também pode fazer os outros testes térmicos, como frio e calor. Mas isso a gente vai explicar no próximo vídeo. E também tem o teste de percussão horizontal. Esse, a gente vai dar 3 batidinhas no espelho, né, ao perpendicular, ao longo eixo do dente. Então, antes a gente estava fazendo paralelo, agora é perpendicular. E se der positivo, é associado a problemas periodontais. Lembrando que fazer tanto no dente suspeito quanto mais 2. Porque existem alguns casos, até mesmo em livro, em que, por exemplo, esse é o dente suspeito, só que nesse dente aqui apresenta, por exemplo, um abscesso que está causando dor no dente. Então, é um caso, né, de um dente sinálgico, que é o dente que sente a dor, mas não é o que causa aquela dor. E por fim, nessa aula a gente vai explicar a respeito da mobilidade dentária, que é muito importante você estar avaliando, tanto em relação à endodontia quanto em relação à pério. Então, o método da avaliação da mobilidade dentária vai envolver um procedimento clínico muito simples, por meio da utilização de 2 instrumentos metálicos, como por exemplo o cabo do espelho e também o cabo ali de uma sonda. Só que existem hoje em dia, né, mais indicado você fazer isso com o dedo apoiado na superfície dentária. Então, faz o dedo apoiado na lingual, né, geralmente é o mais indicado, e na foto tá utilizando a vertical, mas a lingual ela é mais indicada, tá? E aí você vem, faz aquela pressãozinha utilizando esse instrumento metálico e o dedo e tenta movimentar aquele elemento. Se movimentou um pouco mais do que o normal, porque o dente ele tem aquela mobilidade que é normal. Você coloca lá, grau 1. Se movimentou mais do que o normal, se você pensa, opa, já tem ali um caso de periodontite, grau 2. E grau 3, se tiver uma mobilidade muito grave, vestíbulo lingual e mesiodistal. Tá? Então, a presença dessa mobilidade, ela pode ser causada tanto por problemas periodontais, como também problemas de sobrecarga dentária, de trauma oclusal. Então, você pode vir a estar conversando com o seu paciente se ele não tem casos como, por exemplo, de bruxismo, tá? Além disso, a hipofunção do dente também pode estar causando isso, e tanto na região perirradicular quanto em regiões periodontais. E também em mulheres, quando há extensão de processos de alterações hormonais, como a gravidez, ciclo menstrual, ou até mesmo o uso de anticoncepcionais, pode estar causando essa mobilidade patológica. E a extensão do processo inflamatório, como é o caso de granulomas, né, e cistos. É claro que isso a gente precisa estar fazendo a avaliação de exames complementares para observar se essa é a causa da mobilidade. E claro, sempre fazer o periograma, né? Então, não é todo mundo que gosta de fazer periograma, mas nós temos que fazer porque ele é muito importante para a gente estar avaliando ali qual a possível patologia que aquele paciente tem. E rezar para que não aconteça nada com aquele dente, né? Porque nós precisamos, claro, né, fazer canais para ganhar dinheiro, mas a gente tem que pensar sempre no bem-estar do nosso paciente. Então, o que eu quero para o meu paciente? Eu quero que o meu paciente ele seja saudável. Eu quero que o meu paciente ele não tenha cárie, que ele tenha uns dentes lindos, que ele vá ali no consultório somente ali para a gente estar fazendo uma avaliação periódica. E daqueles que não cuidam, né, infelizmente, a gente vem a tratar. Bom, gente, tá? Essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Ou mandem pra gente através das nossas redes sociais, que está aparecendo aí na tela. O link do livro vou tentar deixar aí na descrição, então se tiver, é porque eu consegui. E deixem
o comentário aí se vocês gostaram desse vídeo. Ativa o sininho e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal que tá saindo toda semana. Um beijo e valeu!